Pessoas, eu estou gravando essa aula aqui para a turma de criação avançada de personagens. Se você está assistindo isso depois na gravação, talvez não faça muito sentido, porque né, eu estou gravando para essas pessoas que estão comigo num bate-papo ao vivo. Tá? E, e a Clara me perguntou dicas de render, e aí eu vou tentar responder para ela dicas de render. Eu vou tentar, né? Tipo, é, então, vamos ver se vocês entendem o que eu falo, tá? Você vai Clara, Ana, quem mais tá aqui? O Rafael, o André, a Lalesca também, tá? E o Daniel estão aqui. Vocês sinalizam, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês estão entendendo essas coisas pra mim, tá? Mas olha só, a primeira dica de render que eu vou dar começa com meta, entendeu? É, Meta não é de metalinguagem, não. É porque, na verdade, tudo que eu vou produzir, toda vez que eu vou produzir algo, eu tenho que pensar para onde que eu estou fazendo, entendeu? Para qual formato que é. Então, é, eu tenho que pensar, mesmo antes de começar, entendeu? Na hora que eu estou nessa etapa aqui, ó, do desenho, pensando numa ideia, né? Ou seja, eu estou lá pensando numa ideia, e aí eu estou assim, cara, para onde essa ideia e qual que é o formato dessa ideia? Então, isso aqui inclui qual que é a mídia que eu vou usar para produzir. Então, se vai ser 2D, se vai ser 3D, se vai ser analógico, se vai ser digital, se vai ser animado ou não, né? Se vai ser animação, se vai ser imagem, se vai ser aqueles Sketchfab, né? Então, assim, qualquer plataforma, né? Qualquer plataforma de entrega. Eu quero fazer um post no Instagram. Eu quero postar no Sketchfab. Eu quero postar no ArtStation. Sei lá, eu quero fazer um vídeo no Vimeo. Tá? Então, na verdade, essa deveria ser a primeira coisa que você tem que pensar quando você começa a fazer. É para onde você está fazendo. Porque ela vai definir um monte de regra. Por exemplo, se você quer fazer um PNG só, se você quer fazer só uma imagem, e ela não tem alfa, por exemplo, ela pode ser um JPG. Né? Ou seja, seu formato pode ser um JPG. Se sua imagem só vai ser vista de um ângulo, você não precisa fazer um 3D tão bem feito, você vai fazer 3D. Você pode fazer, por exemplo, dois lados do mesmo lado da cabeça. Se você vai fazer um modelo 3D de um personagem simples, né? Então, se você vai fazer, né, um personagem estilizadão, né? Mas você quer fazer ele em 3D, mas é uma imagem, então só precisa funcionar em um ângulo. Mas se ele é 3D e ele vai ser no Sketchfab, então você precisa pensar como é que rotaciona. Então, é meio importante que você saiba quando você está fazendo um concept, assim, quando você está fazendo um conceito ou definindo uma ideia, qual que é a meta final, entendeu? Então, por exemplo, se eu for fazer só a versão 3D dessa imagem, tem um monte de coisa que eu posso ficar tranquilo. Por exemplo, eu posso modelar a fumaça porque ela não vai mexer. Agora, se ela for animada, eu tenho que fazer um sistema de partícula para o fogo e para a fumaça, porque vai mexer. E eu não vou animar isso frame a frame, essa fumaça. Mas ao mesmo tempo, se meu modelo ele é um 3D super estilizado e ele não é tão realista, eu posso fazer o fogo desenhado. Então, assim, todas essas questões que a gente coloca no começo, antes de começar a produzir, eles afetam as nossas decisões de render. Né? Então, esse é se eu fosse falar assim, uma primeira dica para quem vai renderizar, é o quanto antes você definir qual que é a meta de entrega desse render, ou seja, qual que é o objetivo desse render.
né? É um real time dentro do jogo, sabe? Porque o real time dentro de um jogo é um render. Na verdade, todo o processamento de imagem é um render. Então, essa aqui seria a primeira dica, se eu for pensar numa dica, tá? Então, essa seria a primeira que eu faria. Tipo, pensa qual que é a mídia que você está trabalhando, qual que é o formato que você está entregando, tá? É, Quando eu falo formato, esse formato também é o formato da tela ou da imagem, tá? Então, um outro aspecto importante disso aqui, esse fofinho que você falou foi o meu desenho, claro. Você falou que o meu desenho é fofinho. Ah, obrigado. Então, ou seja, quando você definir isso aqui, ó, esse formato aqui, ó, você pode ir para a segunda parte, né? Então, além do formato mídia, o formato tamanho é importante também, tá? Vai ser para o Instagram, por exemplo. Então, deixa eu pensar numa situação aqui. Seu portfólio no Instagram, você vende print. Porque o Instagram é bom para vender print, né? Para quem vende. Se você tem um Instagram, é bom entender para que serve cada plataforma também, né? Então, o ArtStation ele é muito bom para coisas de trabalho, né? Para você mostrar para empresas qual é o trabalho que você faz. O Instagram, ele serve também, é possível, mas o Instagram ele funciona mais como vitrine pessoal para loja, assim. Então, a grande massa de artistas que tem um certo sucesso no Instagram, eles têm uma loja associada ao Instagram, ou seja, eles estão no Instagram mostrando qual print que eles estão vendendo, qual que é a publicação que eles estão vendendo. Então, assim, você vê que é um comportamento muito comum no Instagram. Então, vamos supor que você está fazendo para o Instagram. O Instagram, ele tem dois formatos, né? Ele tem um formato de Stories, que é esse formato compridinho, e ele tem um formato que é o formato de feed, né? Que é mais quadrado. Então, se eu for fazer um post para o Instagram, eu tenho que pensar que a minha imagem ela é ao mesmo tempo compridinha assim e quadrada. Ou seja, na hora que eu estiver pensando na minha imagem, projetando minha imagem, eu tenho que pensar, se eu for postar no Instagram, no meu feed, o que que vem aqui? Né? Qual a informação que vem aqui? Porque para stories essa imagem está ótima. Ela está compridinho, né? E, e aí você vai assim, ah tá, eu tenho que projetar o desenho quadrado, eu tenho que projetar o desenho quadrado e eu tenho que projetar o desenho pensando no corte. Então, por exemplo, se eu fosse fazer essa imagem para um feed de Instagram, eu posso, por exemplo, colocar uma informação a mais aqui, né? Ou seja, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu posso colocar, tipo, como ela estivesse entrando numa caverna, né? É, E essa informação aqui, que é a informação da caverna, ela ficaria interessante pro feed, né? Porque você tem uma informação que vai pro feed e você tem uma informação que vai para stories. Ou seja, você tem uma composição que serve para as duas coisas, né? Você tem uma imagem que serve para os dois espaços. Isso funciona com jogo também, com filme, né? Se você faz um filme para uma tela super wide, e você vai colocar numa tela widescreen, você também tem informação extra que você tem que pensar que vai ser vista, né, num outro enquadramento. Se eu fizer. Então, vamos manter esse exemplo, né? Vamos manter o exemplo que você tá fazendo uma imagem que tem que ser ao mesmo tempo quadrada e retangular. Então, a gente vai entrar em composição, e aí a primeira coisa de composição que eu gosto de falar é qual que é a informação chave. Ou seja, qual que é a parte importante da sua imagem, tá? Qualquer parte que você fala assim, não, isso aqui tem que estar nos dois espaços, né? Ou seja, se você faz, por exemplo, se essa pose dessa personagem fosse um pouco mais projetada, talvez cortasse no render do Stories. Então, essa informação-chave ia ficar prejudicada. Ou então, vamos imaginar que
você está fazendo um segundo personagem, né? Você está fazendo um monstrengo aqui, né? E aí você começa a fazer ele, mas não tem espaço para fazer ele, né? Ou seja, ele fica do lado de fora do seu render. Então, isso é uma informação chave que não está sendo bem posicionada. Então, você fala assim, ah, não, minha composição, ela tem informações que são fundamentais e que eu tenho que distribuir elas. Então, por exemplo, para uma composição dessas, talvez seja melhor colocar o personagem atrás dela, ocupando, dividindo o espaço de composição meio a meio, né? né? É, dividindo o espaço meio a meio, porque você vai ter dois posts para postar, sei lá, no seus feed né, para celular e um post que é a composição geral, né? Ou seja, a sua informação ela está distribuída de um jeito útil, tá? Às vezes não dá, às vezes não dá, né? Mas isso é algo que a se pensar, entendeu? Ou seja, qualquer informação que você quer que a pessoa veja e onde que ela vai ver essa informação de cada vez, tá? Outra coisa que a gente tem na composição é uma hierarquia de informação. Minha letra está ótima hoje. Então, assim, existe alguma informação na sua imagem que ela deve ser a informação principal, né? Então, por exemplo, no meu caso, vai ser provavelmente o rosto dela, assim. Eu fiz todo o rig do rosto. Então, essa talvez seja a informação principal. Então, na hora de eu fazer a composição, o máximo de organização para que essa informação ela seja sempre para onde o olhar vai. E tem muito jeito de fazer isso. Tem muito jeito de você montar uma hierarquia de informação, né? A gente sabe que rosto e olho, né, chama atenção por padrão, tá? Isso aqui chama atenção por padrão. Então, a gente tende a tentar achar esse padrão nas imagens. Então, isso aqui ajuda, tá? Mas algumas coisas que o nosso olho às vezes não vê e que são interessantes, às vezes nossa imagem, ela possui um caminho dentro dela. E às vezes esse caminho parece invisível, entendeu? Mas ele está lá. Então, se você pensar, tipo assim, como que as linhas estão distribuídas no meu espaço e para onde que essas linhas estão indo, né? Ajuda a visualizar. Essas linhas elas podem ser vetor de luz, pode ser linha de cenário, né? Então, por exemplo, se eu começar a colocar uns elementos soltos aqui, eles vão quebrar esse eixo aqui, ó. Ou seja, existe um eixo de informação aqui que se a pessoa começar a olhar o meu modelo, o olho vai passear para os lados, assim. Ou seja, invariavelmente a pessoa vai começar pela parte que ela identifica e ela vai ter esse espaço aqui. Então, ficar pensando nessas linhas de composição, né, ou seja, para onde que as linhas caminham, é interessante. Então, deixa eu tirar aqui porque eu preciso desenhar. Então, é, as linhas de composição. Tem algumas linhas que são linhas invisíveis, né? Então você pode imaginar que toda a imagem ela tem as linhas divididas em terços, né? Então você pode saber que toda imagem ela tem um grid invisível, tá? E aí nesse grid é importante você saber aonde que cada informação sua está nesse grid, ou seja, qual que é o bloco de informação desse grid. Então dá para ver que o meu bloco de informação aqui, ele tem uma diagonal de informação, né, que é a postura dela, né?
Então você vê que tem uma projeção dela que é do pé para o fogo, né? E que é uma informação que, se você pegar a minha imagem, você vê que essa diagonal, né, ela está preenchida. Ou seja, essa é a área de informação e essa é a área de respiração, a área de vazio, que é bom ter. Ou seja, é bom você ter contraste, né? E isso aqui gera contraste para mim. Ou seja, eu tenho uns três quadrantes, quatro quadrantes vazios e uns cinco preenchidos. Então tá quase meio a meio, assim, a composição dessa imagem, né? Outra coisa que a gente pode observar são as formas, tá? Então, tudo isso está lá, tá? Essas informações, quando você faz algo, você tem essa informação, ela existe, entendeu? Ou seja, o meu bloco principal de geometria aqui, ó, é um triângulo, tá? Meu bloco principal de geometria é um triângulo que aponta na mesma direção da minha diagonal, né? Ou seja, eu tô forçando a leitura da minha imagem nessa diagonal, sabe? Eu estou tentando preencher a minha imagem inteira, né? Ou seja, todos os cantos da minha imagem estão sendo aproveitados, né? Eu não estou fazendo tipo uma informação que prende o olhar da pessoa num canto e deixa o resto sem observação, né? Eu estou realmente aproveitando, ou seja, eu estou usando o vazio e estou usando a parte preenchida. Então, essa geometria não tem como você fugir dela. Ela vai estar lá. Essas linhas vão estar lá. É só você desenvolver um pouco de consciência a respeito delas, entendeu? Falar assim, ser um pouco de decisão um pouco mais consciente, assim, né? Então, se você sabe que toda imagem ela tem um grid invisível que é os terços, ela tem um grid invisível também que é o centro, né? Então você consegue distribuir essa informação melhor, né? E aí o que acontece? Na hora que eu vou para o meu render, eu estou, na verdade, tentando manter essa ideia de composição no render. Ou seja, o render ele tem que forçar essa ideia de composição, né? Eu tenho que, por exemplo, na hora que eu colocar uma luz aqui, ó, e essa luz começar a prevalecer, eu vou ter que pensar, eu consigo fazer a mesma situação, eu consigo fazer a mesma lógica de composição, meu personagem consegue fazer essa sinuosa, né? Eu vou ter uma sombra no chão projetada que vai fazer esse efeito, porque se não tiver, talvez eu tenha que forçar. Ou seja, eu talvez tenha que colocar uma lâmpada específica para gerar a sombra que eu quero. Enquanto que outra lâmpada é que gera a iluminação do personagem, né? Então talvez eu coloque mais de uma lâmpada só para poder a composição ficar boa, sabe? Que é o que geralmente a gente faz, né? A gente põe mais de uma lâmpada para a composição ficar legal. Então, para isso aqui funcionar, eu preciso de uma câmera. E aí, eu precisava de uma câmera que tivesse a mesma lógica aqui, né? Então, vamos pegar a minha câmera, vou deixar ela selecionada e vamos mudar aqui a relação aqui. É, acho que isso aqui dá certo. Beleza. Deixa eu selecionar minha câmera aqui, tá? Então, assim, para acertar isso aqui, eu vou precisar de uma câmera. Na câmera, eu consigo ligar essas linhas de composição invisíveis, tá? Então, essas linhas que eu falei, que são as linhas invisíveis, elas existem, tá? E você pode ligar elas na câmera. Então, minha câmera tem como ela ter esse espaço para me ajudar a enxergar isso que eu acabei de falar, tá? Ela tem, por exemplo, as diagonais,
os triângulos harmônicos, que é o que eu acho que eu estou usando. Que é o que eu acho que eu estou usando aqui, ó. Que é o, o- esses dois pontos aqui, né? Que são a minha base da diagonal, né? Eu tenho suspeita que isso aqui é o triângulo harmônico. Só suspeita. Totalmente acidental, nada planejado. É, Então, isso aqui vai ter. E outra coisa que é importante na câmera é você definir a lente dela. Isso aqui, ó, é fundamental. Porque a câmera, se eu usar uma câmera de 35 mm e aproximar aqui, ó, a distorção vai ser muito maior do que se eu pegar uma câmera de 80 mm, por exemplo. Ou seja, as coisas vão ficar mais chapadas. Então, se o meu render, ou seja, se o meu concept, ele é muito bidimensional, então eu vou querer usar uma abertura de câmera menor. Então, deixa eu mostrar esses 80 mm o que acontece. Esses 80 mm é a distância entre isso aqui e isso aqui, ó. Então, isso aqui que são os meus 80 mm. Se eu colocar 35, então aqui, ó, é 35 mm. O que acontece quando você diminui essa distância? Você abre esse ângulo. Então, o ângulo de abertura ele muda quando você está fazendo isso aqui, ó. Então, geralmente coisas que são um retrato de rosto, gente, você vai fazer uma coisa que é um retrato de rosto, você vai querer uma coisa que seja maior do que 35 mm, porque 35 mm imagina que é sua cara colada com a de outra pessoa, entendeu? Então ela vai se deformar e vai começar a aparecer, por exemplo, um nariz muito grande, né? Então deixa eu pegar aqui o 35 mm e deixa eu aproximar do rosto dela. Vai começar, essa parte aqui vai começar a expandir. Então o olho vai começar o nariz vai começar a ficar muito grande, muito maior, né? E essas coisas vão deformar. Se eu usar uns 50 mm, por exemplo, ele já não vai deformar tanto, ou seja, ele não vai puxar tanto para o lado. Então você vai começar a ter proporções mais próximas com a que você percebe que é da pessoa vendo ela, né? Então algo, por exemplo, entre 50 e 80 mm vai te dar uma deformação menos exagerada. Agora, se você está fazendo um cenário e você quer mostrar os ângulos do cenário, começa a acontecer o contrário. Porque você quer pegar os extremos, você quer dar para a pessoa o campo de visão que ela tem quando ela está no mundo. Então você faz um cenário super legal, talvez você queira fazer exatamente o contrário. Outra coisa que pode acontecer também é se você quer mostrar a ação mais do que você quer mostrar a forma, né? Se você quer mostrar a ação mais do que a forma, então talvez você use uma lente mais aberta, porque você quer mostrar o eixo do movimento mais completo possível. Então, existe uma relação, de novo, isso é dica, tá? Pelo amor de Deus, não me fala que isso é regra, não, tá? Mas existe uma relação entre uma abertura de ângulo mais fechada ser a preservação da forma e uma abertura de ângulo mais aberto ser a demonstração de ação e espaço, tá? Então, existe uma forma de relacionar essas coisas. Então, na verdade, antes de eu começar a fazer meu render, mesmo assim, eu tenho que ajustar a composição, né? Ou seja, eu vou renderizar o que está na composição. Então, ajustar a câmera é fundamental, assim, você falar assim, ah, não, eu quero usar essa lente para ficar mais chapadinho, mais bidimensional, né? E isso vai definir também quanto cenário você tem no seu espaço, assim. Ou seja, quanto cenário você tem que fazer no seu
no seu render, quanto fundo infinito você tem que fazer, né? Vai depender do seu enquadramento. Então, enquadrar primeiro a cena, né? Inclusive, se você quiser definir ângulo, né? Porque o enquadramento ele não precisa ser reto, né? Ele pode ser em diagonal, né? Que isso vai me dar algum movimento no chão, né? Ou seja, inclusive, se eu quiser fazer esse giro, eu vou fazer tudo isso aqui. Se eu quiser girar o cenário, né? Ou seja, se eu quiser variar essas coisas, né? Ou seja, eu tenho um limite aqui que me fala até onde eu posso torcer meu conteúdo, né? Isso pode ser útil, porque isso vai me dar um resultado de luz e sombra diferente, né? Deixar assim. Então, vamos resumir a dica 2 assim. Então, a dica 2 é a composição, né? Então, qual que é a dica? A dica é, você vai pegar a sua câmera e configurar o máximo dela que você conseguir. Você vai configurar o máximo dela que você conseguir em abertura de lente. Se você tiver dificuldade de entender a abertura de lente por milímetro, você pode mudar por ângulo, tá? Às vezes é mais fácil a pessoa entender a abertura de ângulo do que profundidade de lente, tá? Dá no mesmo. Tipo, isso aqui é só uma medida diferente, tá? E pega uma dessas guias, seleciona uma delas, sabe? Tipo, vai montando sua imagem e tenta usar isso aqui como forma de distribuir a informação. Porque isso vai ajudar a dar uma sensação de que a sua imagem ela é profissional, entendeu? Se você tem uma boa composição, às vezes seu design é simples, suas texturas são simples, mas a imagem se sustenta como um todo. Então, composição acaba sendo um pouquinho mais importante do que textura, do que luz, do que shading, porque é ela que vai falar que você distribui bem a informação. Então, e ela é muito invisível, sabe? Então, você vê uma imagem bem organizada, né, bem montada, bem distribuída, o que é interessante de olhar, tipo assim, ela libera você de ter que ser bom numa série de coisas, porque sua composição é ótima. Então, de novo, isso aqui tem uma série de conteúdos subjetivos. Eu recomendo vocês estudarem, tipo, pintura na história da humanidade, pegar o renascentista que era maluco com essas coisas, e ver, tipo, a maluquice que de linhas de composição que os renascentistas faziam. Os renascentistas usavam aquela espiral de proporção áurea, né, né, que é esse Golden Ratio, né? Então eles faziam essas espirais, então você consegue ver, tipo, eles compondo as imagens em cima dessas espirais. Então é um negócio muito doido, assim. Mas ajuda você a ver a imagem, ajuda seu olho a entender a imagem como um todo. Então, interessante de usar essas linhas é porque já vai te guiando para isso. E você para de desperdiçar espaço de imagem, ou seja, a imagem não fica com aqueles vazios esquisitos, que é muito comum em arte amadora. Os renders amadores, eles têm uns vazios estranhos, ou seja, aquele vazio ele não está contando história, ele está só vazio. Porque dá para você fazer, por exemplo, uma imagem vazia usando, por exemplo, a regra dos terços e preenchendo um terço e deixando dois terços de céu, por exemplo, de fazer chão e céu, né? Ou o contrário, né? Você, tipo assim, você fazer tipo uma foto de uma cidade, você tem dois terços de cidade e um terço de céu. Isso vai me dar uma sensação de uma imagem bem posicionada. Agora, quando esse vazio ele não diz respeito a nenhuma dessas regras de composição, ele fica só vazio. Ele não me explica o que está acontecendo. Tá? A próxima etapa seria, para minha composição, seria a pose que ajusta com essa composição, né? Ou seja, vocês estão ouvindo a gritaria? Vocês estão ouvindo a gritaria da rua? A gente está no meio da campanha política. Se alguém estiver vendo isso no futuro, essa aula está sendo dada no meio da campanha política. Eu não sei se meu microfone está pegando a gritaria dos políticos que estão querendo ser eleito ou reeleito, alguma coisa assim. Tá, eu vou fazer aqui muito rápido, tá? Isso aqui eu não estou fazendo a pose do jeito que eu gostaria de estar fazendo, não, porque eu quero chegar para dica mesmo.
Mas aqui eu acho que vai dar pra entender que o que eu vou fazer com esse personagem, né? O que vou fazer com a pose dela é tentar ao máximo ajustar isso de acordo com as métricas que eu defini para mim. Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho danado, né? Isso aqui não é batatinha mesmo, assim. Então, deixa eu pegar o IK aqui. Então, assim, trazer ela para diagonal, trazer a pose dela para isso aqui, vai dar um trabalho, mas é meio que é esse o serviço, entendeu? Da composição. Né? Ou seja, eu tentar achar o arco dela, né? Tentar achar a postura, né? Tipo, encaixando com essa diagonal, vai ser esse ajuste fino. Não tem problema eu voltar para a câmera para, tipo, me ajudar. Ou seja, às vezes eu vou fazer, tipo, um slidezinho, às vezes eu vou fazer um ajuste assim, para poder encaixar melhor, né? Mas entendam que uma vez que eu fiz o. Deixa eu puxar a espada pra frente aqui só pra. Deixa eu pegar a tocha e a lâmpada da tocha só pra. Né? Ou seja, eu vou tentar fazer essa mesma estrutura. Ou seja, a pose ela passa a ser um aspecto importante. E aqui demora porque eu estou levando em conta boa parte daqueles 12 princípios de animação. Então, você vai falar assim, pô, mas você vai pensar nos 12 princípios até para um render de imagem? Sim. Só talvez o de timing é que não entra, porque o de timing depende do tempo, mas. é, mas lembrar que a pose, com um bom balanceamento, com um volume e peso bem distribuído, com a perna que parece que está apoiando, né? Ou seja, que a pose tem que estar ok, sabe? Que a pose tem que estar legal, é outra parte importante da composição. E aí, ó, esse carro de som vocês estão ouvindo, não é possível. Ó, passou um trio elétrico cheio de gente do lado da minha janela. Eu dei tchauzinho pra eles. Ah, impressionante, impressionante. É um trio elétrico, pelo amor de Deus. Enfim. Então, o que eu vou falar sobre a pose? Você pode fazer o caminho inverso, tá? Porque a pose é tão importante, você pode definir a pose e ajustar a composição a partir da pose. Então, como terceira dica, entendeu? É o que eu tô falando. Tipo assim, a pose é a parte fundamental da sua composição. E a pose, por si só, ela tem todo um trabalho de pensamento. Então, você pode começar com a pose se você achar mais fácil. Não, deixa eu fazer a pose que eu quero. E depois eu vou achar um enquadramento bom para ela. Tá ok. Isso é uma ótima estratégia. Tá? Uma ótima estratégia. Fazer a pose primeiro e achar o enquadramento depois. Tá? Porque as coisas podem mudar. Entre o concept e o final, podem mudar as coisas. Tá? Então, isso faz uma diferença enorme assim, no processo. Tá? Então, se eu fosse falar uma quarta dica, seria essa da pose. Uma terceira dica, a quarta dica. Eu tô contando, mas eu não tenho planejamento não, é tudo freestyle, tá, gente? Eu tô contando para ver quantas vão dar. E aí, a gente vai para cor e luz, tá? Cor e luz.
E em tudo que a gente está fazendo, quem manda nessas coisas é o contraste. Tá? É o contraste que vai mandar nessas coisas todas. O contraste ele manda no cheio, vazio. No claro e no escuro. No grande e pequeno. E sua composição, sua cena, o seu render tem que ter uma relação de contraste consciente para você fazer um melhor do seu render. Por exemplo, você pode ter um contraste baixo na sua cena? Pode. Então você tem o conceito de contraste baixo e o conceito de contraste alto. Então existe composição de contraste baixo e de contraste alto. Aqui eu tô com um exemplo de uma cena que ela é muito vazia, né? Então acaba que eu não vou poder fazer uma série de exemplos, né, possíveis, mas vocês vão encontrar, por exemplo, o trabalho do Matias Zink. O Matias Zink, às vezes ele faz contraste baixo, com tudo cheio. Deixa eu ver se eu acho uma imagem dele. Deixa eu achar uma imagem do Matias Zink para dar um exemplo. Eu gosto demais do. O nome dele é Matias Adolfsson. E eu quero abrir uma imagem dele. Gente, eu não gosto muito do Pinterest, vou ser honesto com vocês. Ele não me ajuda às vezes. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma imagem que é toda cheia. Ela é toda preenchida de conteúdo. Ela tem um pouquinho de vazio aqui, ó, que é, na verdade, o humor da coisa, entendeu? Mas dá pra ver que o contraste dessa imagem é baixo. Ou seja, é um contraste baixo pelo excesso. Ou seja, o contraste é baixo porque tem muita coisa em todo lugar. Ou seja, tudo é cheio. Toda a imagem é cheia, né? Você vai ter contraste baixo porque você vai ter imagem que é toda vazia. Você vai ter contraste baixo porque tem imagem que é toda clara. Você vai ter contraste baixo porque tem imagem que é toda escura. Isso vai ter o contrário também, que é o contraste alto. Quando você tem a distribuição de informação, você tem pontos muito claros e pontos muito escuros bem definidos. Então o contraste passa a ser alto. Tá? Na hora que a gente está mexendo com cor e luz, meio que funciona assim. Então, deixa eu tirar aqui minha lâmpada. Deixa eu tirar cadê? Point light. E eu quero tirar também. Eu tenho uma imagem no fundo. Aí. A imagem está toda escura. Mentira, porque a gente tem também o mundo. E o mundo está iluminando. Né? Beleza. Agora eu tenho só um ponto de luz aqui no meu render. Né? Eu tenho só um ponto de luz. Isso aqui vai trabalhar comigo com a relação de claro e escuro. Ou seja, a mesma ideia de composição de eu falar assim, onde é que é claro e onde é que é escuro, entendeu? E onde que é mais escuro, ou seja, eu posso ter uma relação de valor onde aqui é mais claro, aqui é médio e aqui é escuro. Então, eu posso ter uma relação de claridade assim, e eu posso ter uma relação de contraste de cor também assim, aonde o personagem é muito saturado e o resto não. E o resto não tem saturação nenhuma. Né? Sem contar que eu posso ter relação de cores que contrastam muito entre si para poder forçar essa barra. A gente vai falar disso. Então, deixa eu ligar meu point light. Então aqui, ó, eu tenho uma relação de contraste alto. Se meu render for isso aqui, ó, deixa eu pegar minha câmera.
Eu vou fazer uma coisa com a câmera, tá, gente, que eu acho importante fazer. Eu não falei nas dicas, não, mas eu acho importante que é, na hora de testar o render, é colocar isso aqui no máximo de opacidade, para você ver realmente só o seu render, pra você não ver outras coisas ao redor, tá? Então, isso aqui é parte da dica de câmera, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma composição de contraste alto, aonde essa área aqui central é a mais clara, ou seja, a minha claridade ela acontece aqui. O que, se eu estiver fazendo aquela hierarquia de informação, super vale, né? Ou seja, o que é mais claro para mim, né, é exatamente o que eu estou vendo aqui, né? O rosto dela, né? Então, isso gera a hierarquia para mim. Qual que é o problema dessa lógica aqui? Várias informações que eu criei estão invisíveis, tá? Várias informações que eu criei estão invisíveis. Então, o meu trabalho de cor e luz é preservar esse contraste sem eliminar as informações que eu criei para poder aparecer o resto do meu modelo. E isso tem a ver com, de novo, tudo aqui é dica, tá? Nada daqui é regra. Tem a ver com o fato de que parte da nossa meta é portfólio e não é narrativa. Se fosse uma cena de jogo, ou seja, fosse uma cena narrativa, eu não ia me importar desse ser o resultado final, porque isso conta uma história para mim. Agora, se eu quero mostrar o trabalho que eu tive com o modelo, talvez eu queira colocar uma outra luz que não brigue com contraste, mas que mostre para mim o contorno do personagem. Ou seja, que mostre para mim que tem informação aqui que não está visível. Tá? E aí vem, tem até isso, já tem até uma aula gravada em algum lugar no meu YouTube, vem aquela lógica de 3 pontos de luz. Tá? Que a gente tem uma luz principal, uma luz que é uma backlight e uma luz de preenchimento, né? Então a minha backlight ela está na frente, ela não está no lugar certo. Deixa eu pegar a minha backlight, deixa eu pôr ela atrás. Olha que mutreta. Olha que mutreta. Tipo assim, já dá pra ver o volume da personagem. Eu vou reduzir um pouco a intensidade. Ou seja, eu não estou matando o contraste que eu criei. Acho que dá pra ser um pouquinho mais forte. Eu não estou matando o contraste que eu criei, ou seja, continua sendo aqui o ponto mais claro. Mas eu comecei a mostrar que tem mais coisa nesse personagem. Né? Ou seja, eu começo a mostrar que existe informação além daquela que a luz principal mostra. E esses detalhes aqui que estão mais sumidinhos, né? Ou seja, agora os detalhes que estão mais sumidos aqui, ó, eles não podem ser mais claros do que o meu backlight, mas eles também não precisam ser totalmente preto. Então eu ponho uma luz como se fosse a luz que rebate no chão e volta nela, né? Que é uma luz de preenchimento. Que aqui no meu caso, o próprio mundo ele faz isso para mim. O próprio environment ele preenche de luz para mim. Então eu vou pôr aqui um valor baixinho. Para poder ter para não ter uma área totalmente de preto aqui. Não que eu não possa pôr uma lâmpada, eu posso pôr uma lâmpada também, tá? Mas aí eu vou ter tipo os detalhes da roupa, né? Eles vão começar a aparecer, né? Tipo a sombra, né? A espada mesmo, que sem esse preenchimento, a espada é uma lâmina preta, né? Na hora que eu ponho o Environment Light, a espada começa a aparecer mais, porque ela está num ângulo virado para baixo, né? Então, de novo, é o mesmo conceito, tá? É o mesmo conceito.
E eu estou me favorecendo dessa relação de claro e escuro para poder fazer essa leitura. O claro e escuro, ele também está acontecendo no fato de eu ter escolhido a roupa dela. Tem esses detalhes que são muito mais claros do que a roupa, né? Então todos os meus detalhes de desenho são muito mais claros que a roupa. Ou seja, eu já estava lidando com essa relação de contraste de claro e escuro no modelo. Existe uma relação de claro também, aonde esse tom é mais claro, depois esse tom é o tom intermediário, então esse aqui é um tom médio, né? Então já existe também no design do personagem uma paleta de cor que joga o olhar para cima. E existe um outro contraste aqui, que pode parecer muito chutado, pode parecer muito por acaso, né? Talvez seja, que é o contraste de cor. Eu tenho aqui deixa eu ir no Tester Paint. Vou mexer o cabelo. Deixa eu ir no Tester Paint. Eu tenho essas cores aqui, né? E o que vai acontecer? Como é que eu escolhi as cores da personagem, assim? Como é que eu escolhi as cores do personagem? A cor da pele, ela é um contraste complementar com a cor dos detalhes. Eu estou pegando extremos opostos do círculo de cor. De novo, isso aqui é uma composição de contraste alto. Porque é uma composição de contraste alto, todos os contrastes eu estou fazendo para serem extremos, desde o começo. Ou seja, porque eu sei que eu quero uma cena de contraste alto onde eu tenho luz muito forte, fundo muito escuro, eu estou fazendo isso na decisão de cores também. Então o cabelo é branco, a roupa é preta. A pele é azul, os detalhes são amarelo. Ou seja, eu estou usando extremos de saturação também. Por exemplo, a saturação do cabelo e da roupa é mínimo. A saturação da pele e dos detalhes é máximo. Então eu estou fazendo o extremo de tudo. Isso vai transparecer no trabalho. Ou seja, quem olhar o trabalho, de certa forma, vai perceber que está lá. Entendeu? Está sendo plantado nesse render desde do dia 1, entendeu? Está sendo lá, ó, plantadinho. Mas é difícil falar que você tem um plano, né? É difícil falar assim, não, eu tenho um plano. Porque esse plano pode mudar. Então, assim, desde da primeira aula, eu tinha consciência que eu podia tropeçar com algo mais interessante e mudar da água para o vinho. Então, eu não sabia se o meu plano ia sustentar até o fim. Né? Ou seja, está aqui comigo, mas eu estou aberto às modificações. Ou seja, eu não estou apegado a esse plano. Né? Que é uma coisa que vocês podem também levar como dica para o render. Tem hora que você descobre uma coisa legal no render. Tem hora que você descobre um negócio legal na pose. Então tem hora que você muda o seu conceito de trabalho porque você descobriu no meio do caminho um negócio massa. Então você pode só chutar o que você estava planejando. Puta, legal. Não tem problema. Se você parar e descobrir uma coisa mais legal do que o seu plano, né? Mete bronca, né? Mas isso aqui, ó, ou seja, esse plano está se sustentando. Ou seja, tem todo um trabalho aqui que vai, em breve, em algum dia aqui para frente, gerar um render interessante para mim. Ou seja, um render que eu acho que vai fazer jus ao conceito que eu tô trabalhando nele, né? Então, na hora que você estiver montando o seu render, você pode levar em conta tudo isso que eu falei. Que essas seriam as dicas, claro, que eu tenho para render, na verdade. Tá bem no formato de dica mesmo, tá? Mas é esse conjunto de coisas, assim, que no geral, eu penso. Por nada, claro. Não, e não tenha pressa. Põe em prática no tempo que você conseguir. Ou seja, vai fazendo renders. Você pode fazer mais. O legal do 3D, cara, uma coisa muito legal do 3D que eu adoro, é que você rala muito para fazer o boneco ficar pronto e o cenário ficar pronto, mas depois que você faz, você pode tirar tanto render. Porque depois que você faz uma ilustração, você finaliza uma pintura, uma ilustração, ela é aquilo, entendeu? Tipo, acabou. Mas do 3D, às vezes demora até um pouco mais, só que você pode tirar tanto render. Esse personagem, por exemplo, eu posso trabalhar com o resto da vida. Eu posso fazer só render dele o resto da vida.
né? E tá bom, sabe? Vou mudando o ângulo, vou mudando o enquadramento. Então isso é super interessante, isso é um aspecto legal do 3D, assim, um aspecto massa do 3D. Né? Ilustração também tem uns negócios massa, então ele também tem as vantagens dele. Mas essa vantagem do render de vários ângulos é uma coisa que eu gosto do 3D, assim, é um negócio que eu acho que compensa. E aí, ó, eu vou encerrar a gravação por aqui, tá? Essas foram as minhas dicas de render. Isso vai estar no YouTube, então se você estiver vendo isso no futuro, eu espero que te ajude também, tá? E parei de gravar.